Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast sobre o e-book Provérbios para a Vida, 31 dias de sabedoria bíblica, iniciamos com a narração do texto de cada capítulo e em seguida refletimos sobre os seus temas centrais. Capítulo 26. O tolo e sua insensatez. Texto base, Provérbios 26. Tema: como o cão que volta ao vômito, assim é o tolo que repete a sua tolice. Versículo 11. Leitura principal. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Como o cão que volta ao vômito, assim é o tolo que repete a sua tolice. Provérbios 26, 4 e 11. Comentário devocional. Provérbios 26 oferece um retrato detalhado do comportamento do tolo. Alguém que rejeita correção, sabedoria e prudência. O tolo fala sem pensar, se mete em assuntos que não compreende. Versículo 17. E repete os mesmos erros como um cão que retorna ao vômito. Versículo 11. É uma imagem forte e deliberada para enfatizar o perigo da obstinação. O capítulo também alerta contra dar honra ao tolo, pois isso é inútil e até prejudicial. Versículos 1 e 8. Outro ponto importante é a sabedoria de quando falar e quando se calar, especialmente em conversas com insensatos. Algo que exige discernimento espiritual. Versículos 4 e 5. Nos versículos finais, vemos críticas à preguiça. Versículos 13 a 16. A falsidade e a malícia. O tolo, o preguiçoso e o intrigante compartilham o mesmo destino: destruição causada por sua própria insensatez. Aplicação para a vida. 1. A insensatez repetida revela um coração que resiste à transformação. 2. É preciso sabedoria para lidar com tolos sem se contaminar com a tolice. 3. Evite a preguiça, a malícia e a falsidade. Essas atitudes levam à ruína. Oração. Senhor, livra-me da tolice e da repetição de erros. Dá-me discernimento para falar com sabedoria, a reagir com prudência. Ensina-me a amar a correção, rejeitar a preguiça e viver com sinceridade. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá! Hoje a gente tem um material aqui, olha, fascinante. É um comentário bem detalhado sobre Provérbios, capítulo 26, sabe? E foca muito na figura do insensato, ou tolo. Isso mesmo, A ideia é a gente explorar juntos o que essa análise diz sobre as características e, mais importante talvez, as consequências desse tipo de comportamento. Queremos entender o que esse texto antigo quer dizer com insensatez. E logo de cara, o material que a gente recebeu destaca uma imagem assim, bem gráfica, né? No versículo 11. Nossa, sim. Que compara essa coisa de repetir a tolice a um cão que volta ao próprio vômito. É bem forte, né? Vamos investigar isso melhor. É uma imagem poderosa, não tem dúvida. E o interessante, que essa análise que a gente leu ressalta bem, é que essa tal insensatez, ela vai muito além de, só não ser inteligente, sabe? O comentário define como uma postura quase que ativa, deliberada mesmo, uma rejeição consciente da sabedoria, da correção. Ah, entendi. Então não é falta de capacidade, é mais uma escolha. Uma resistência, talvez? Exatamente. É isso que a interpretação sugere. Não é que a pessoa não pode, é que ela não quer aprender ou mudar. Então não é só alguém que, sei lá, comete um erro uma vez. É mais alguém que parece preso num ciclo. O que mais caracteriza essa figura, segundo essa fonte que a gente está vendo? Isso, o ciclo é um ponto central mesmo. A análise aponta para umas atitudes bem concretas, sabe? Tipo, falar sem pensar direito nas consequências, agir muito no impulso. Tem também aquela questão de se meter em briga em assunto dos outros, sem entender nada. O comentário até liga isso ao versículo 17, especificamente. Faz sentido. E claro, essa tendência bem marcante de repetir os mesmos erros, igualzinho à imagem do cão.
É uma teimosia, uma resistência a aprender com o que acontece, né? Entendi. E as consequências disso tudo? Porque a análise sugere que não é algo inofensivo, né? Não, de jeito nenhum. O comentário enfatiza bastante que o texto bíblico apresenta a insensatez como um padrão que leva, assim, à autodestruição mesmo. E que prejudica quem está em volta também. Por exemplo, a fonte menciona aquela advertência nos versículos 1 e 8 sobre não dar honra, não confiar responsabilidade ao insensato. Sei. Porque seria tipo tentar atirar uma pedra com o estilingue que tá amarrado, sabe? É inútil e pode até ser perigoso para quem tenta. Nossa, faz todo sentido essa analogia. E parece que tem outros comportamentos que andam junto com isso, né? A análise fala mais alguma coisa? Sim, sim. A análise conecta essa insensatez com outras atitudes também. A preguiça, por exemplo, é criticada bem duramente ali, nos versículos 13 a 16. Aham. A preguiça, É. descrita quase como uma autoilusão, sabe? A pessoa inventa umas desculpas muito doidas para não fazer nada, para não agir. Aham. E a falsidade, a malícia, também são mencionadas como parte desse quadro geral. O comentário indica que todas essas posturas, no fim, compartilham um destino parecido de ruína, de fracasso. Entendi. Parece que são, assim, diferentes faces da mesma recusa em viver de um jeito mais sábio, mais produtivo, né? E é aqui que fica interessante pra gente, né? Porque a análise não serve só pra gente ficar apontando o dedo pros outros, imagino eu. Qual seria a aplicação prática que o material sugere pra nós mesmos? Exatamente, esse é o ponto-chave, eu acho. O grande valor, segundo o comentário, é usar isso como um espelho mesmo. Um espelho. A reflexão que o material propõe é sobre a nossa própria abertura para receber conselho, sabe? Para admitir quando a gente erra, para mudar de rota se precisar. Uhum. Será que a gente tem áreas na nossa vida onde a gente resiste um pouco à correção? Onde age com imprudência ou cai na armadilha da preguiça ou até da fofoca, da maledicência? É uma boa pergunta. A chave, aponta o comentário, é essa disposição para se transformar, que é justamente o oposto daquela teimosia do insensato que fica repetindo os erros. E sobre como lidar com a insensatez nos outros. O material dá alguma dica? Porque parece bem complicado, né? Sim, e esse é um ponto super importante que o texto aborda. O comentário destaca aquele paradoxo famoso dos versículos 4 e 5, lembra? Lembro. Aquele que diz não respondas ao tolo segundo a sua estultice e logo depois responde ao tolo segundo a sua estultice. Parece contraditório, né? Totalmente. Como é que a gente resolve isso na prática, né? Fica a dúvida. Pois é. Então, a análise sugere que não tem uma fórmula mágica, uma regra única. Precisa muito de discernimento, sabedoria mesmo, para avaliar cada situação. Entendi caso a caso. Exato. Às vezes, se a gente responde, só alimenta mais a tolice, ou a gente acaba se rebaixando ao mesmo nível, sabe? Sei. Mas em outras ocasiões, talvez uma resposta bem pensada, bem colocada, pode expor a insensatez da pessoa, ou pelo menos evitar que ela se ache o máximo de sabedoria. O desafio que o comentário aponta é desenvolver essa sensibilidade para saber quando falar, como falar e quando, olha, o silêncio é a melhor resposta. Pra gente se proteger, mas sem se omitir totalmente, entende? Entendo. Quer dizer, a própria interação exige sabedoria pra gente não cair na armadilha. É bem complexo mesmo. Exatamente. Sim. Interagir com a insensatez é, por si só, um teste de sabedoria pra gente. Olha, pra gente ir fechando nossa conversa de hoje, fica aqui uma provocação final, baseada nessa análise tão rica que a gente viu. O texto sugere que a insensatez sempre traz consequências, né? Sim, inevitáveis. Então, se essa imagem do cão voltando ao vômito representa esses padrões que se repetem, onde será que nas nossas próprias vidas talvez a gente esteja meio preso em ciclos que merecem um olhar mais atento e, quem sabe, né, uma mudança de direção? É uma excelente reflexão. Fica aí algo pra gente pensar, né?